Congresso aprova regras para emendas parlamentares, mas abre brecha para esconder padrinhos. E você vai ver também. O governo vai enviar para o Congresso na semana que vem projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ministro da Educação quer regular preços das mensalidades das faculdades de medicina. Putin diz que aceita cessar fogo com a Ucrânia, mas antes quer negociar os termos do acordo com os Estados Unidos. E ainda, eclipse da Lua poderá ser visto hoje do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. O Congresso Nacional aprovou hoje novas regras referentes às emendas parlamentares. O objetivo é dar mais transparência para a destinação dos recursos, mas o texto aprovado ainda mantém brechas para ocultar os autores das emendas. O projeto para a mudança das regras foi votado na Câmara e no Senado de forma semipresencial. De acordo com as casas, a proposta dará mais transparências aos recursos. Mesmo assim, manteve brechas que, na prática, oculta os parlamentares, que repassaram a verba. A aprovação também tem o objetivo de buscar o aval do Supremo Tribunal Federal. Mesmo com o novo texto, o ministro Flávio Dino, que é o relator do caso no STF, entende que o projeto não é suficiente e que as emendas, que são a verba dos deputados e senadores destinadas às suas áreas eleitorais para obras e projetos, precisam ser especificadas e padronizadas. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto garante transparência e rastreabilidade das emendas. Mas, segundo Dino, alguns trechos ainda mantêm brechas para a criação de esquemas, como um novo orçamento secreto. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que um projeto para isentar o imposto de renda de quem recebe até R$5.000 será enviado ao Congresso na semana que vem. 2 anos e 3 meses após tomar posse da presidência do Brasil, uma promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, enfim volta à tona. Trata-se da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, que, segundo afirmações de Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, o governo federal pretende enviar para o Congresso este projeto de lei na próxima semana. As declarações foram dadas após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa não é a primeira vez que o governo de Lula tenta emplacar a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$5.000. Em novembro do ano passado, Haddad anunciou a tentativa da negociação, mas, quando o anúncio foi feito em conjunto com o pacote fiscal, houve uma séria reação negativa do mercado financeiro e o plano teve que ser adiado. De acordo com a ministra Gleisi Hoffmann, este projeto, juntamente com a abertura de uma modalidade de crédito consignado para profissionais do setor privado, serão as prioridades do governo no Congresso. A meta do presidente é entregar a proposta até 2026. A Procuradoria-Geral da República rejeitou hoje os argumentos da defesa de Bolsonaro e dos outros acusados no caso da tentativa de golpe. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidiu manter a acusação contra os suspeitos de envolvimento na trama golpista. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, entendendo assim que os argumentos da defesa não são suficientes para derrubar a denúncia e que as investigações reúnem elementos suficientes para tornar réus os denunciados por envolvimento no golpe. Assim que foi permitido à defesa se manifestar,
Os advogados dos acusados negaram a participação dos investigados no planejamento e nos atos preparatórios de um golpe de Estado e ainda solicitaram a rejeição da denúncia, apresentando as seguintes questões. Alegaram que o Supremo Tribunal Federal não é o foro competente para julgar o caso. Argumentaram ainda que o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, tomou medidas por iniciativa própria, extrapolando o papel de magistrado. Afirmaram também que não tiveram acesso a todas as provas. E, por fim, disseram que a PGR não apontou provas que comprovem os crimes imputados. Apesar dessas alegações da defesa dos acusados, a PGR julgou todas como improcedentes. Com isso, agora, Alexandre de Moraes pode preparar seu voto sobre cada um dos denunciados e depois levar o caso para julgamento na primeira turma do STF, que vai decidir se a acusação será arquivada ou se os denunciados viram réus e passam a responder pelos crimes. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu hoje à tarde para o ministro Cristiano Zanin marcar o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto plano de golpe. Zanin é presidente da primeira turma da Corte. E o ministro da Educação, Camilo Santana, quer investigar as cobranças de mensalidades abusivas em cursos de medicina. Para ele, uma regulamentação dos valores pode ser uma boa iniciativa. Após o evento da ONG Todos pela Educação, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que defende a regulação das mensalidades cobradas pelas faculdades privadas de medicina no Brasil, por meio da criação de um novo instituto no MEC. Eu acho que o MEC hoje não tem essa estrutura robusta para isso. É preciso compreender um pouco para dar uma regulada nessa questão das cobranças que já ocorrem, para que não sejam cobranças abusivas para os alunos hoje da rede privada. De acordo com o ministro, hoje o MEC já conta com uma regulação de ensino superior privado. No entanto, avalia apenas a qualidade dos cursos e se estão seguindo as diretrizes curriculares. Mas o que tem faltado é avaliar os custos da mensalidade. Isso porque tem sido observado pelo ministro que os cursos de medicina aumentam os valores a cada novo aumento do teto do FIES, o financiamento estudantil. Mas diferente de outros cursos, em medicina, se o valor do curso ultrapassa o teto do FIES, a diferença que falta deve ser paga pelo aluno. E as universidades têm feito proveito dessa situação. Hoje, os cursos de medicina na rede privada variam entre R$ 7 a R$ 16 mil. E com mais um aumento do financiamento estudantil fora do radar, a regulação nos valores provavelmente será o caminho que o ministro conduzirá. Vamos falar de economia agora. Os juros do cartão de crédito recuaram em janeiro, mas o índice é o maior desde 2017. Confira as informações detalhadas com o Alexandre Cardoso. A média da taxa de juros rotativo do cartão de crédito voltou a recuar depois de 4 meses em alta, atingindo 445,6% ao ano em janeiro, o maior patamar para o mês desde 2017. A taxa, que estava a 451,6%, caiu 6 pontos percentuais, segundo as estatísticas monetárias e de crédito, divulgadas nesta quinta-feira pelo Banco Central. Na prática, isso significa que qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce 5 vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. Apesar da alta dos juros, em dezembro de 2023, o Conselho Monetário Nacional determinou um limite de 100% para as taxas de juros do rotativo. A decisão entrou em vigor no ano passado e vale para as dívidas contraídas a partir de janeiro. As taxas apresentadas pelo Banco Central podem parecer que os bancos estão descumprindo a lei, mas segundo a instituição é apenas um registro estatístico e que a série histórica serve como referência para mostrar a velocidade de aumento ou de redução dos juros e também é um dos componentes para se chegar à taxa cobrada pelo sistema como um todo. Olha, e ainda falando de economia, a inflação está afetando o café da manhã do brasileiro. O café, por exemplo, subiu mais de 66% nos últimos 12 meses. O café da manhã do brasileiro está custando mais caro. Os dados têm como base o resultado do IPCA de fevereiro, que foi divulgado nesta quarta-feira.
O preço do café, por exemplo, subiu 66,18%, mais de 13 vezes o valor da inflação no país, que está a 5,6%. No período analisado, o grupo Alimentação e Bebidas ficou 7% mais caro. Quando falamos em alimentação em casa, os preços subiram 7,1%, enquanto quem prefere comer fora de casa vai pagar 6,72% mais caro. No caso do café, o governo federal zerou o imposto de importação para tentar conter a alta. Mas a tendência é de novos aumentos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. A expectativa é de estabilização de preços apenas após a colheita de 2026. No topo do ranking de vilões da inflação do café da manhã, atrás apenas do café, a laranja-pera se destacou 21,72% a mais, seguido do mamão com 14,1%, o leite longa-vida com 11,11% e o ovo com 10,49%. E veja a seguir, Putin diz que aceita cessar fogo com a Ucrânia, mas antes quer negociar com os Estados Unidos. E ainda, eclipse da Lua poderá ser visto hoje no Brasil. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o presidente russo Vladimir Putin declarou que apoia a proposta de cessar fogo com a Ucrânia, mas afirmou que antes quer discutir os termos com os Estados Unidos. Vamos conferir. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordou com a proposta de cessar fogo com a Ucrânia. Putin afirma que gostaria de discutir alguns termos com os Estados Unidos, criador da proposta. Esta é a primeira declaração do presidente russo sobre o acordo proposto, na qual ele espera que a interrupção dos combates leve a uma paz duradoura e que elimine as causas originais da crise entre os dois países. Além disso, Putin fez alguns questionamentos sobre a quantidade de dias e também em como eles vão trabalhar para o funcionamento do cessar-fogo. Putin também declarou que está pensando na possibilidade de contatar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ter uma discussão sobre a proposta. O presidente americano afirmou que espera que Putin apoie o plano. A Rússia já se mostrou apoiadora no cessar-fogo definitivo, mas é contra a proposta de uma trégua temporária. Por outro lado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que esses 30 dias podem ser utilizados para negociar um acordo de paz duradouro. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Pedro, ontem não deu para o Corinthians, né? E apesar do Timão ter sido eliminado na pré-Libertadores, ainda tem brasileiro que tenta passar de fase hoje e chegar à fase de grupos da competição, não é, Pedro? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem. O Bahia é o único brasileiro que restou na primeira fase da Libertadores e precisa de uma vitória simples no jogo de hoje, que é daqui a pouquinho, para se juntar aos times da fase de grupos da competição. Bahia e Boston River se enfrentam no jogo de volta da terceira fase da Libertadores nesta quinta, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 21h30. O jogo de ida foi 0-0 e quem vencer em Salvador estará garantido na fase de grupos. O Bahia dominou o jogo de ida em Montevidéu, mas não conseguiu criar chances de perigo. Mas hoje vai a campo animado após golear o Jacuipense por 5-0 e garantir a classificação na final do Campeonato Baiano. O tricolor de aço conta com um ótimo retrospecto a seu favor. Nunca perdeu em casa na Libertadores.
São 6 vitórias e um empate em 7 partidas disputadas. Já o Boston River vem de um empate no Campeonato Uruguaio e segue com apenas uma vitória em 2025, contra o Nublense pela fase anterior da Libertadores. É sua segunda participação no maior torneio do continente e vem ao Brasil como azarão. A boa notícia é que nunca 2 brasileiros foram eliminados juntos nas fases prévias da Libertadores. Então, como o Corinthians já foi eliminado em 2025, o Bahia fica com o caminho livre para fugir de fantasmas e chegar até a fase de grupos da principal competição do continente. Por falar em continente, vamos agora mudar de continente e falar da polêmica que aconteceu ontem na Champions League, não é, Pedro? Aliás, uma polêmica no Clássico de Madrid. Conta pra gente os detalhes. Exatamente, Kleber. Após uma cobrança de pênalti no jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, a UEFA, que é a Federação de Futebol da Europa, está cogitando até mudar uma regra. Uma polêmica tomou conta do Clássico de Madrid nas quartas de finais da UEFA Champions League, o maior torneio de clubes do mundo. Atlético de Madrid e Real Madrid empataram nos 180 minutos e a classificação foi decidida nas penalidades. Na segunda cobrança do Atlético, o argentino Julián Álvares converteu o pênalti, mas deu uma leve escorregada, um lance normal para quem vê a olho nu. Mas no VAR, foi possível perceber que o pé esquerdo do argentino tocou levemente na bola antes de chutar com o pé direito. Assim, o pênalti foi anulado e o Real Madrid passou de fase. O Atlético de Madrid entrou em contato com a UEFA, que disse que a decisão foi correta ao anular o gol, mas a entidade do futebol europeu vai discutir para revisar a regra, para que lances sem intenção como o do Álvares tenham outra interpretação. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Até a próxima. Muito obrigado pelas informações, Pedro, e até a próxima. E olha só, nesta madrugada vai acontecer o primeiro eclipse de 2025. A famosa lua de sangue vai aparecer no céu de todo o Brasil. Veja agora como você pode observar esse fenômeno. Na madrugada desta quinta para sexta-feira, espectadores do Brasil inteiro poderão acompanhar o primeiro eclipse total da lua de 2025. De acordo com especialistas, o eclipse parcial terá início às 2h09 da madrugada e chegará ao seu ápice às 13h58 da manhã, quando a lua ficará totalmente avermelhada. O eclipse lunar total, ou lua de sangue, é o momento em que o Sol, a Terra e Lua estarão alinhados e a Lua passará na sombra da Terra. Quando a sombra da Terra cobrir completamente a Lua, ela ficará avermelhada devido à ausência de luz solar direta. Além do Brasil, o eclipse da Lua também poderá ser visto em toda a América do Norte, Central e do Sul. Para observar o fenômeno, não é necessário nenhum equipamento. A lua de sangue será visível a olho nu, mas usando um binóculo ou telescópio, pode melhorar a visão e a intensidade da cor vermelha, segundo a NASA. Bom, é isso aí, essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.